Bom dia, queridos irmãos da PIB de Éden, amigos que possam estar nos assistindo. O meu nome é Mara, eu sou psicóloga e durante esses 4 domingos que vão se suceder, eu estarei estudando com vocês, aprendendo um pouquinho com vocês a respeito da lição Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. O título da lição de hoje é Depressão por conta da rejeição e da solidão. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a vida de Jeremias, né? Esse profeta aí que ficou conhecido como o profeta chorão, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vida do profeta Jeremias e como o desprezo acabou tirando o gosto, né, da existência de vida de Jeremias. E, em consequência, acabou fazendo com que ele entrasse num quadro depressivo, vamos dizer assim. Existem questões na vida do profeta Jeremias que precisam ser muito bem compreendidas, a fim de não nos deixar em crise e, em consequência, em uma depressão. Fazer a vontade de Deus e ser fiel aos seus ensinamentos devem ser a nossa prioridade e prazer. O grande problema é que esse compromisso pode nos levar a viver momentos difíceis. Existe uma ideia de que quando buscamos servir a Deus e fazer a sua vontade, tudo vai dar certo, né? Não teremos dificuldades, vai ser um mar de rosas, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. A lição de hoje vai nos mostrar e vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Como eu havia dito, Jeremias ele também ficou conhecido como o profeta chorão. Ele foi levantado lá no reino de Judá, né? No seu livro encontramos o relato da sua experiência, de que quando Deus o chamou para ser profeta, como podemos ver no slide a seguir, que será projetado. Aí vai ser Jeremias 1, 5 a 8. Como vimos, Jeremias não queria aceitar o seu chamado. Contudo, o Senhor respondeu que lhe daria as palavras e os recursos necessários para resistir aos ataques adversários. No slide a seguir, nós vamos ver que Deus deixou Jeremias prevenido quanto aos ataques, mas ele lhe deu plena certeza de sua presença a fim de capacitá-lo para encorajá-lo em todas as dificuldades que iriam surgir no caminho. Então, Jeremias decidiu aceitar aquele desafio. E agora, nesse momento, eu vou destacar com vocês 2 tensões que Jeremias passou durante a sua jornada, durante o seu ministério. A primeira tensão que Jeremias passou foi a perseguição. Imagine vocês, irmãos, as pessoas que fazem parte da sua vida, seus familiares, seus amigos, a comunidade onde você vive, né, se levantando contra você a ponto de querer acabar com a sua vida, porque você resolveu começar a pregar a palavra de Deus, começou a fazer a vontade de Deus, né? Essa perseguição, Jeremias sofreu na pele. Ele foi muito perseguido por todos. Às vezes, a pregação da palavra de Deus pode ser capaz de afetar a nossa popularidade negativamente. A mensagem de Jeremias irritou muita gente na sua época, que não queria que os seus pecados fossem expostos e condenados. Assim,
alguns rebeldes tentaram calar o profeta Jeremias. Então, Jeremias ele sofreu muito com tudo isso e piorou muito quando o Senhor mesmo revelou que havia pessoas da sua própria família, inclusive que também iriam tentar contra a sua vida. Ele ficou muito triste, ele ficou muito abalado com toda essa perseguição que ele estava vivenciando. Jeremias também vivenciou, quando ele se viu muito perseguido, automaticamente ele se viu solitário em meio a em todo aquele momento que ele estava passando. Então, Jeremias, ele se sentiu solitário por causa daquela rejeição, né? As pessoas não queriam mais ter contato com Jeremias, e aí essa rejeição fez com que aflorasse a questão da solidão. Ele se viu solitário em meio a uma multidão, ele se via solitário. Muitas das vezes nós também nos sentimos assim, né? E isso faz parte de um quadro depressivo. Nós estamos em meio a muitas pessoas, mas mesmo assim nós nos sentimos sozinhos, né? Perdemos o prazer pela vida. Essa é uma das características de uma pessoa quando está num quadro depressivo, né? Ela, por mais que ela esteja rodeada de pessoas, ela tende a se sentir solitário, né? Por conta de que nada mais lhe dá prazer. Ela perde o brilho, ela perde o interesse pela vida, né? A questão da depressão, ela vai trazer esse fundo, né? Vamos dizer assim, em relação às características da doença. E para Jeremias foi muito difícil ser excluído de tudo por causa da tarefa de pregar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus. As pessoas já não queriam mais ter contato com ele. Então, dessa forma, Jeremias ele tem uma reação, que é voltar-se contra o Senhor, né? No slide a seguir, nós veremos que antes Jeremias pregava que Deus era a fonte de água viva. Mas em Jeremias 2,13, como nós vamos ver no slide, ele agora passa a chamar Deus de um riacho seco. Essa revolta revela a dor que Jeremias estava sentindo diante daquela situação que ele estava vivenciando. Podemos ver que mesmo grandes homens de Deus também caem, se revoltam e até se deprimem. Tais sentimentos são inerentes à natureza do homem. Deus prometeu a Jeremias que estaria com ele, mas não prometeu e nem livrou ele das adversidades do caminho, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente está na igreja, a gente não vai ter mais problema, a nossa vida vai ser mil maravilhas, mas às vezes não é assim que acontece. Na prática não é assim que acontece. Nós problemas, nós teremos dificuldade, nós teremos, vamos dar um exemplo, passaremos por desemprego, falta de dinheiro, né? Mas nenhuma dessas situações pode fazer com que nós nos distanciemos da presença de Deus, né? Nós devemos sempre ter em mente que Deus está conosco. Como eu havia falado, Ele prometeu que estaria com Jeremias, mas ele não falou que ia ser o mar de rosas, que ele teria adversidades no caminho, e assim é conosco também. Hoje em dia também temos os nossos Jeremias, que são os nossos líderes, os nossos pastores, né? Que devemos cuidar deles,
amá-los, pois eles foram chamados para falar a palavra de Deus. Muitas das vezes, não é aquela palavra que nós queremos ouvir, mas é a que nós precisamos ouvir. É uma palavra, às vezes, de exortação. E aí surgem algumas questões, tipo, por que Jeremias foi excluído? Por que suas palavras não agradavam a todos? Porque eram palavras de Deus, né? E por que as pessoas não queriam ouvir? Porque elas queriam distanciamento de Jeremias. A seguir, veremos o slide do capítulo 15 de Jeremias. Jeremias pergunta para Deus qual era o propósito do seu ministério. Podemos dizer que ele teve ali uma crise existencial, como nós muitas das vezes passamos também, não é verdade? Muitas das vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para nós. Por que Deus nos levantou naquele ministério? Por que Deus nos levantou para trabalharmos na sua obra? E a resposta de Deus para Jeremias está no capítulo 15, versículo 20, como veremos no slide. Pode não ser do jeito que nós imaginamos, mas essa promessa, ela é verdadeira e precisamos confiar nela. Devemos sempre cuidar do nosso coração, pois fomos chamados por Deus para levarmos a sua palavra. E precisamos estar preparados para as adversidades e rejeições e desafetos que podem acontecer pelo meio do caminho aí. Ao longo dessa jornada, pode acontecer essas situações, mas precisamos pedir a Deus sempre a habilidade de compreender, de ter o afeto e de ter o encorajamento para que possamos dar continuidade na sua obra. E não se esqueça de estar sempre próximo, de amar e encorajar o seu líder em todos os momentos. Nesse momento, nós vamos orar para que Deus dê saúde emocional aos nossos líderes e ao nosso pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por este dia de vida que o Senhor nos concede. Pedir, ó Deus, que o Senhor dê saúde emocional, ó Deus, para os nossos líderes, ó Deus, para o nosso pastor, ó Pai. Abençoa, Senhor, e capacita, Senhor, para que a tua obra possa ser feita da melhor forma possível, ó Deus. Nos livre, Senhor, de todo o mal, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, não porque eu mereço, mas é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tenham um excelente domingo e fiquem com Deus.